Pessoal, Jorginho e Roberto Justus, um no domingo, outro na segunda. E frases, no mínimo, lamentáveis que eles emitiram. Primeiro, Jorginho, na entrevista coletiva, dizendo que jogar no Couto Pereira estava parecendo jogar fora de casa por conta da pressão do torcedor. E, na segunda-feira, em um podcast, Roberto Justus, que é bom lembrar, ele é sócio minoritário da Tricorp e não tem nada a ver com Curitiba, mas é sogro do dono da Tricorp, que no caso é o dono do Curitiba, falou que a torcida do Curitiba é muito imediatista. Eu não sei o que passa na cabeça do Jorginho e do Justus. E do Justus eu não posso deixar de esticar isso para o genro dele e para os outros donos da Tricorp. Em relação ao Jorginho, que moral ele tem para falar que a torcida está pressionando? Que moral tem um treinador que claramente aproveitou um trabalho do seu antecessor em 2019, subiu, garantiu a sua carreira por 2 ou 3 anos por conta disso e depois só fracassou? E ainda agora indica jogadores para o Curitiba como o Zé Gabriel. Jorginho é um treinador defensivista, para não chamar de retranqueiro, e que deveria ter um pouco mais de respeito, sabe? É o torcedor que deu um suporte a ele em 2019 brutal, naquela arrancada em que o Curitiba conseguiu o acesso à primeira divisão. O torcedor está reclamando agora, seu Jorginho, porque o Curitiba vem de fracasso em fracasso, incluindo, inclusive, o outro trabalho do senhor em 2020. Não adianta imaginar que o torcedor não é uma pessoa consciente. Porque não sei, porque tem que apoiar restritamente. Como apoiar restritamente um time que não joga nada? O torcedor, o Jorginho que é torcedores ou que é autômatos, né? Parece que o Jorginho não aceita muito a democracia e a cobrança. A torcida está no direito. E olha aqui, 15 mil torcedores. Na fase em que o Curitiba está, como foram domingo contra a Ponte Preta, é ainda um acontecimento. É a prova que o torcedor está empurrando o time. Mas ali não aguenta mais tanta atrapalhada. Dentro e fora de campo. E aí entra o seu Roberto Justus. Uma pessoa super bem sucedida, que tem a vida dele e ela não nos interessa. Mas, quando ele diz que a torcida do Curitiba é imediatista, a sensação que dá é que o Curitiba, então, a Tricorp, agora como dona da SAF do Curitiba, pode fazer o que bem entender, porque está tudo no planejamento. Então tá certo o planejamento. Cair para a segunda divisão, pior campanha do Campeonato Brasileiro na história, eliminação da primeira fase da Copa do Brasil, campanha horrível, a pior campanha na história na Série B do Campeonato Brasileiro, as chances de acesso praticamente extintas. E o Roberto Justus vai dizer que a culpa é da torcida? Se ele acha isso, eu tenho o direito de achar que o genro dele acha a mesma coisa e que os sócios dele acham a mesma coisa. É isso, Tricorp? É isso? Para vocês, o problema do Curitiba é o seu torcedor? Ou é o problema de ter contratado um incompetente, outro incompetente, mais um incompetente? Dá na mão de incompetentes a gestão do futebol, que aí assume contratos amigos. Inclusive, tinha um gestor de futebol do Curitiba que era amigo do dono da Tricorp, só para lembrar. Isso pode. Essa é a meritocracia que vocês tanto defendem. O Curitiba está sendo pessimamente gerido pela Tricorp. Estão esperando o quê? Cair para a terceira divisão para falar alguma coisa? Não adianta mais pedir paciência para o torcedor. O torcedor não está exigindo nada. Ficar na primeira divisão, convenhamos, sendo 14º ou 15º, não é nem quase um pedido, é uma expectativa para o Curitiba. O Curitiba se anunciou fazendo um projeto de permanência constante na primeira divisão, logo no primeiro ano o time cai. Porque o Curitiba, veja bem, os próximos anos, não adianta próximos anos, eu já falei isso 200 mil vezes. Não existe longo prazo sem curto prazo. Porque daí, se você levar o time até o fundo do poço, aí fica tudo certo. Daí qualquer coisa é avanço. O torcedor não está exigindo nada mais do que o normal, que é um time competitivo.
O Coritiba tinha a obrigação de subir esse ano, mas não vai tudo leva a crer por conta da péssima gestão da Tricorp e que vem, claro, trazida de uma péssima gestão da associação. Isso não é problema para os que entendem a turma dos bastidores. Jorginho e Roberto Justus, vocês não entendem nada de futebol e não entendem do Coritiba. Um abraço.